Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, dou por aberta a reunião da Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social, iniciando os nossos trabalhos. Cumprimento aos vereadores membros dessa comissão e a todos que nos acompanham. Consulto os senhores vereadores para a dispensa de leitura da ata da reunião ordinária do dia 11 de fevereiro e da reunião extraordinária do dia 2 de fevereiro, encaminhados por e-mail, aprovadas e se coletadas assinaturas. Todos estão de acordo? Sim. Relator? Iniciados os trabalhos, passamos à matéria da ordem do dia com análise dos projetos. Passo ao relator o projeto de lei 8.076 de 2020. Projeto 8.176, de autoria do vereador Marcelo Barazuel Lanzarin, que denomina de rua Ildefonso Alfredo Sibert, via pública localizada no bairro Centro. Voto favorável. Voto favorável, presidente. Voto favorável. Sendo assim, declaro que foi aprovado na comissão e encaminhada à próxima comissão. Passo ao relator o projeto de lei 8.177 de 2020. De autoria do vereador Marcelo Barazuel Lanzarin, que denomina a rua Luiz Moretti, via pública localizada no bairro Vitor Conder. Voto favorável. Voto favorável também. Voto favorável também. Sendo assim, declaro o projeto aprovado. Passo ao relator o projeto de lei 8.188 de 2021. Projeto de lei 8.188, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei 5.658 de julho de 2001, que autoriza a venda e posterior outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis através do programa habitacional para atendimento à população de baixa renda. Voto favorável. Presidente, eu também voto favorável a esse projeto. Também voto favorável. Sendo assim, o projeto está aprovado. Encaminho à próxima comissão. Passa ao relator o projeto de lei 8.189 de 2021. 8.189 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação mediante investidura de um imóvel localizado na rua Humberto Campos, pertencente ao município de Blumenau, em favor do Murilo Benini e Luciane Campanelli Benini. Voto favorável. Voto favorável também. Passo a vereadora Silmara. Vai votar também? Pode zerar o seu voto. Isso. Registrar. Pode declarar favorável. Sendo assim, o projeto está aprovado e encaminha à próxima comissão. Daí, você pode passar direto para a vereadora Silmara, porque ele é de autoria do vereador Adriano. Passo à vereadora Silmara o projeto de lei 8.196/2021, de autoria do vereador Adriano Pereira. Esse projeto, presidente, dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, creches, no âmbito do município de Blumenau. E eu voto favorável. Voto favorável. Acho importante esse projeto. Hoje existe algo com relação à transparência relacionado à lista de espera, porém não transparente para toda a sociedade, né? Tem lá uma senha que parece que só os pais que acessam, só a Secretaria de Educação que acessa, a população do Blumenau não tem acesso.
Nada mais justo que toda a população ter acesso, como tem outras transparências sobre as ruas de pavimentação, sobre várias outras questões, também na educação. Eu acho que não tem problema algum, né, de colocar lá o primeiro nome da pessoa que está aguardando, não precisa constar número de documento, enfim, mas tem que ter uma transparência melhor, né, ser adotada para que a sociedade também ajude a fiscalizar e realmente impedir que em algum momento possa ter aí fura-fila, alguma irregularidade, alguma coisa errada nessa questão também da espera por creche. Então, toda a sociedade possa acompanhar. Quanto mais transparência, melhor. Melhor para a sociedade, melhor, inclusive, para a própria administração pública. Voto da comissão favorável. Sendo assim, o projeto está aprovado e encaminha a próxima comissão. Passa ao relator. Só isso. Esse é o último. Agora só tem mais algumas. Desculpa, já estou todos votados, né? Isso, aham. Então, sendo assim, encerradas as matérias pautadas, algum vereador tem mais algum assunto que gostaria de discutir? Vereadora Silmara, relator Adriano. Bom trabalho a todos e boa sessão daqui a pouco. Sendo assim, dou por encerrada a presente reunião. Obrigada. Boa tarde aos colegas vereadores Marcelo Lanzarin e Carlos Wagner, que fazem parte dessa nossa comissão, Comissão de Transporte, Tecnologia, Obras Públicas, Urbanismo e Defesa Civil. Cumprimento também a equipe técnica que está nos auxiliando e todos aqueles que estão acompanhando através dos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Para dar início à nossa comissão, proponho aos meus colegas vereadores que a gente separe em dois momentos. Primeiro, a gente precisa votar os projetos, de fato, que estão na ordem do dia, para que eles possam caminhar aqui para chegarem em plenário para as discussões realmente de conteúdo. Então, vamos fazer isso nesse primeiro instante. E depois que a gente possa discutir um pouco, algumas ideias até, em relação a algumas ações dessa comissão. Lembrando que a primeira reunião que a gente consegue fazer realmente nessa nova composição da comissão, e a gente traçar aqui alguns pontos. Então, vamos lá, por haver quórum regimental, então damos aberta a presente sessão, consulto também os colegas vereadores para que a gente faça a dispensa, né, da questão da ata das reuniões ordinárias. Em concordância, colegas? Sim. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Matéria da ordem do dia. Primeiro é o projeto de lei 8.176 de 2020. Como esse projeto e o segundo, o 877 de 2020, ambos são de autoria do vereador Marcelo, para a gente seguir a questão regimental, eu vou pedir, nesse momento, que então quem faça o papel de relator seja o vereador Carlos Wagner, e, se possível, a gente já faz a leitura, como são de conteúdos muito parecidos, a gente já faz a leitura dos dois projetos, para a gente facilitar o processo de votação. Certo. Projeto de lei 8.176/2020, autoria do vereador Marcelo Lanzarin, que denomina a rua Ildefonso Alfredo Zibert, via pública localizada no bairro Centro. Perfeito. Os votos aí, seu voto, vereador Carlos? Favorável. Meu também favorável, vereador Marcelo, imagino que esteja na dúvida, né? Favorável. Perfeito, já computado. E o próximo projeto? Projeto de lei 8.177/2020, de autoria do vereador Marcelo Lanzarin, que denomina a rua Luiz Moretti, via pública localizada no bairro Vitor Conde. Perfeito. Seu voto? Favorável. Meu voto também favorável, vereador Marcelo. Favorável. Perfeito. Agora, retornando aqui o papel de relator, peço a leitura do projeto de lei 8.188 de 2021, que é de autoria do Poder Executivo. Bem, presidente Bruno Cunha, muito boa tarde. Obrigado aos colegas aí pelo voto favorável. E bem rapidamente, presidente, são dois projetos de denominação de rua e dois
em 2 locais aqui do centro da nossa cidade. Só para exemplificar, muitas vezes somos criticados a respeito disso, mas a legislação ela é importante, inclusive para garantir os direitos das pessoas que moram nesses logradouros, Alemão, inclusive, para você ter uma ideia da situação que se criou ali, nós temos nesse local onde está sendo denominada essa rua, 2 prédios que não conseguem constituir o seu condomínio, né, porque ela não existe legalmente. Então, só para fazer o registro com relação a isso. E, vereador Bruno, vou passar então a relatar o projeto de lei 8.188, que é de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 5.658, de julho de 2001, que autoriza a venda e posterior outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis através do programa habitacional para atendimento à população de baixa renda. Parecer favorável, senhor presidente. Perfeito. O seu voto? Favorável. Vereador Marcelo? Favorável. Meu voto também favorável. Próximo projeto. Projeto de lei 8.189, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação mediante investidura de um imóvel localizado na rua Humberto de Campos, pertencente ao município de Blumenau, em favor de Murilo Benini e Luciane Campanelli Benini. Parecer da relatoria favorável, senhor presidente. Vereador Carlos? Favorável. Marcelo também votou de forma... Voto favorável. Favorável, meu voto também de forma favorável, lembrando que todos eles têm os pareceres técnicos aqui de modo favorável. Quinto e último projeto, o projeto de lei 8.196 de 2021. Projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, no âmbito do município de Blumenau. Parecer da relatoria também favorável, senhor. Seu voto? Favorável. Perfeito, vereador Carlos. Favorável. E meu voto também de forma favorável. Vamos apenas esperar aqui. Nós somos bem rápidos, aí o sistema ainda está processando e a gente já computa aqui a questão dos votos, agora sim, na tela, e dessa forma a gente vence a primeira etapa aqui da nossa comissão. Bem, gostaria agora de fazer até uma proposição para os colegas, porque essa é uma comissão que tem vários temas, né? Entre eles aqui, transporte, tecnologia, obras públicas, urbanismo e defesa civil. Acho que o nosso objetivo é que a gente consiga ser o mais producente possível aqui, né? Utilizando com inteligência o tempo que a gente tem, porque são várias as pautas. Só em relação à questão do transporte, vereadores, eu já fui procurado por 4, 5 pautas diferentes para a gente fazer reunião aqui. E aí me preocupa um pouco da gente talvez fazer algumas reuniões que tem outros espaços que estão sendo fazendo e aí não é tão produtiva assim. Então, a gente tentar fazer reuniões que acabem sendo com mais produtividade. Na última sessão, inclusive, na Câmara, foi até pedido do vereador Carlos Wagner que a gente pedisse aqui o contrato em relação à questão do transporte para que a gente possa fazer uma análise mais técnica, né? Isso foi, inclusive, além do vereador Alemão que suscitou essa questão, vários vereadores, minha parte, fizeram esse pedido, inclusive a nossa comissão, para que a gente fizesse esse pedido aqui, em nome da comissão, para a gente ter acesso e para a gente poder analisar, já que é uma situação aí bem importante, que está envolvendo aí toda a comunidade. Eu acredito que poderíamos tomar essa postura sim, nós 3 aqui, né, assinarmos esse documento em nome da comissão, ver com a equipe técnica, com a Gabi, essa solicitação dessa questão do contrato, se for de concordância, entendo que esse pedido do Legislativo, de uma forma geral, a gente pode acatar. Se vocês estiverem em acordo, a gente procede dessa forma, pode ser? Concordo. Favorável também, senhor presidente. Eu acredito que realmente nós precisamos fazer essa discussão, esse debate aqui. Nós podemos já antecipar algumas coisas, né, para poder, inclusive, depois, mais tarde, levar aos demais colegas vereadores. Esclarecer melhor, né? Exatamente. Então, a comissão consegue aí fazer o seu papel. Favorável. Perfeito, e aí depois, quando a gente tiver acesso a isso, a gente abre para os colegas também, para que a gente possa fazer essa discussão aqui de uma forma produtiva, de uma forma técnica, e a gente resolve essa primeira demanda colocada. Queria colocar para vocês que ontem tive uma conversa também em relação ao Centro de Inovação, entrei com um projeto aqui, vereadores, que está para ser analisado aqui na casa, e provavelmente vai fazer com que a gente traga até representantes do Executivo nas próximas sessões, talvez vão ter que fazer com videoconferência devido às questões da pandemia, mas a ideia basicamente, tá? A cidade de Curitiba inovou muito legal, desburocratizando algumas coisas na parte tecnológica, entendendo o seguinte: muitos jovens hoje que vão abrir, por exemplo, uma startup, o que acontece?
eles acabam desistindo muitas vezes das ideias pela burocracia que tu tem que fazer para uma coisa que é só uma ideia. E em Brasília, em Curitiba, eles estão desenvolvendo políticas públicas muito legais que faz que um período experimental de 1 ano você não tenha que fazer algumas burocracias em relação a acessos de alvarás, um monte de situação. E tem procurado com instituições como universidades, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo do Instituto Gene, tentar ser um braço nesse sentido para a gente fomentar esse desenvolvimento. Achei a ideia muito interessante. Ontem tive com o vereador Tuca, a gente conversou com algumas dessas pessoas, temos um projeto na casa que eu acredito que vão ter pontos aqui de, provavelmente até de vistos sanáveis, mas para a gente tentar fazer essa pauta. E eu gostaria muito da gente dar um direcionamento nessa parte tecnológica, porque eu realmente acredito que é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Então fica essa sugestão, né? Eu vou procurar muito fomentar as discussões aqui, porque realmente é uma área que eu tenho envolvimento, a gente já deu início aqui em relação aos projetos, e entendo que nas outras comissões, e cada uma delas com a sua característica, mas esse assunto agora precisa ter uma relevância muito grande mesmo. A questão dos transportes, tem várias demandas que nós já fomos procurados por vários grupos, mas existe essa preocupação de que se a gente tiver que cada reunião dessa fazer aqui, a gente não vai conseguir, talvez, utilizar também o espaço. Acho que a gente teria que pensar. Quero deixar aberto para vocês também pautas que vocês acham interessante. Da minha parte, já antecipo que eu gostaria de trazer, né, mais forte, de forma mais intensa, essa discussão tecnológica. Até mais para frente trazendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente avançar, porque essa cidade pode ser realmente uma cidade Vale do Silício no Brasil em relação à parte tecnológica, e eu acho que essa comissão pode ter um papel muito importante nisso. Queria também escutar as ideias, talvez algum tema que vocês entendam que seja muito interessante, na parte de obras públicas, urbanismo, defesa civil. Volto a dizer, se a gente for olhar, são temas aqui muito complexos, cada um deles pode, né, ter vários assuntos, também colocar à disposição para a comunidade que nos acompanha, às vezes as pessoas que estão vendo, né, aqui a comissão tem uma ideia, podem mandar para casa, a gente também está disposto a analisar de forma que essa comissão seja mais útil. Mas gostaria de ouvir os colegas vereadores também, se algum tema que vocês gostariam de já botar em ordem, se a gente, né, nesse instante esperamos essa situação do transporte para direcionar os nossos esforços em relação a esse contrato, para a gente poder estabelecer uma dinâmica aqui em consenso. Bom, presidente, o primeiro passo é que a gente está levando pau de tudo quanto é lado. Né? Tá? Então, assim, eu tenho uma opinião diferente sobre o transporte público de Blumenau, né, como já tive na gestão passada, e eu acho que assim nós estamos só pagando a conta, onde quase todo mundo perdeu nessa cidade em função da pandemia. E a pedida do respaldo do contrato é para nós também se resguardar futuramente e tentar ver, porque uma coisa foi há 5, 6 anos atrás, e hoje é realidade. Né? Então, todo mundo se adequa conforme a sua necessidade. Né? Então, é isso que a gente espera. Eu acho que hoje é um dos mais urgentes, né? E sem também deixar de lado a defesa civil, tá? Porque isso é uma coisa que faz parte da cidade, do nosso cotidiano, que Blumenau pega enchente desse que criou. Né? Então, eu acho que nós temos que ficar ligados. Perfeito. Vereador Marcelo. Vereador Bruno, hoje a nossa comissão, ela que abrange vários temas aqui, eu acredito que ela não tem como fugir do ponto principal, que trata justamente da questão do transporte coletivo aqui no nosso município. Acho que a questão da análise do contrato, do que envolve hoje a concessão do transporte coletivo aqui no município de Blumenau, é importante nós realmente termos um bom entendimento a respeito desse processo, mas, por outro lado, acredito que, como falou nosso colega o alemão, uma realidade nós tínhamos antes, 5, 6 anos atrás. Outra é que, em função, basicamente, do que ocorreu nesse último ano, nós ainda estamos, né, no meio de uma pandemia, e da forma como se deu a solução que as pessoas encontraram para se locomover no meio desse processo, já nos indica que não há mais possibilidade do retorno do modelo que existia. Sim. Tem que se reinventar, né? Exatamente. Então, acho que a nossa comissão ela pode também auxiliar no sentido, talvez, vereador Bruno, Vossa Excelência como presidente, para que nós possamos, de repente, ouvir pessoas, especialistas na área, que possam trazer para a gente aqui a luz de novas possibilidades dentro do transporte coletivo. Aquilo que nós devemos buscar particularmente, porque a análise do contrato, a situação,
e que nós nos encontramos hoje, ela é importante, esse acompanhamento, essa discussão, mas mais do que isso é buscar o próximo passo, o próximo passo, porque com certeza esse modelo que está aí, ele não tem mais a mínima possibilidade de se sustentar. E também com relação à questão de tecnologia, vereador Bruno, é importante, nós temos sim também que dar condições para que acabe se alavancando o desenvolvimento e a implantação de novas empresas de tecnologia aqui na nossa cidade e trazer essa temática para cá e propostas como essa que em outros municípios já estão sendo implementadas, né? Nós não precisamos inventar a roda, aquilo que já tem de positivo nós podemos replicar aqui, sem dúvida nenhuma, que é extremamente importante. Eu, assim como Vossa Excelência, também sou um entusiasta da tecnologia, né? Hoje nós trabalhamos, inclusive, a Câmara de Vereadores dentro de uma outra dinâmica, completamente informatizada, né, 100% digital nos seus processos. E nós somos realmente, vereador Bruno, Vossa Excelência tem razão, uma referência já. E por que não ir além? E por que não fomentar ainda mais o desenvolvimento tecnológico aqui na nossa região, para que Blumenau se consolide realmente como um polo de desenvolvimento de tecnologia, que já é, mas com certeza se nós pudermos contribuir através de processos que auxiliem essas empresas a se instalar ou até a ter a possibilidade, né, de trabalhar modelos sem antes realmente ter que passar por todo o processo burocrático que envolve a abertura de uma empresa. São propostas interessantes, acredito que a nossa comissão tem bastante a contribuir, sem dúvida nenhuma, vereador Bruno. Perfeito, gostaria até, se me permite, vereador Carlos Wagner, só fazer um registro aqui por questão de justiça, mas parabenizar o vereador Marcelo, e já aproveito para cumprimentar o vereador Maurício Gol, que se encontra aqui também, porque o vereador Marcelo, quando a gente chegou aqui, a gente fez uma indicação para o processo de mudança tecnológica da casa, e ele, na condição de presidente, assumiu esse papel e esse esforço. Isso, além de ter economizado recursos também, em questão ambiental, quero dizer que se não fosse a atitude dele, que naquele momento foi uma atitude de mudança institucional muito importante, a gente, inclusive, nesse processo de pandemia, teria uma dificuldade muito grande como é que a gente faria nossas sessões, uma vez que a gente não poderia estar aqui sem questão tecnológica. Então, a gente conseguimos ter a continuidade dos nossos trabalhos de adaptação por causa de uma mudança institucional que essa casa teve a coragem de fazer e ele, na condição de presidente, assumiu essa situação. Então, acho que às vezes a gente leva muitas críticas, muitas coisas, mas tem que se reconhecer também as posturas institucionais, sobretudo, que foram tomadas, e essa foi uma atitude assertiva, não só pelo momento, por todos os resultados que essa casa tomou. Eu acho que fica combinado entre nós o seguinte: a gente tem um tema central, um eixo central, que está na pauta do dia, que é o transporte. Acho que o primeiro passo é esse, a gente pede a questão do contrato. Acho essa ideia maravilhosa, vereador Marcelo, entender que a gente tem um modelo que tem que ser revisto. Talvez a gente possa até pensar nos nomes, faço essa provocação aqui aos colegas. A gente, conversando com esses nomes, a gente pode fazer um pedido oficial pela comissão para que eles venham aqui e discutam abertamente, e a gente vai aprender muito com essa situação. E nos outros temas, então, a gente combina o seguinte: fica muito da vontade de cada vereador trazer uma proposta, né? Por exemplo, o vereador Carlos Wagner já tem mais identificação com a questão da defesa civil, já tem uma história, às vezes vai ver alguma pauta interessante, vai trazer. Eu já estou mais envolvido nessa parte da tecnologia, tem essas questões aqui do urbanismo, das obras públicas, então a gente deixa aberto. Vamos tentar, em relação aos transportes, focar o esforço, então, no primeiro momento, para análise contratual e também para discussão com os técnicos, né? E outros assuntos a gente vê, para que a gente possa criar um ritmo, porque realmente é uma quantidade de temática muito grande, e aí eu quero que a gente consiga concentrar os nossos esforços de maneira mais produtiva. A gente fica acordado assim, encaminhamento daqui, Gabi, a questão, sobretudo, do pedido da questão do contrato. Esse é o primeiro passo que a gente faz. Palavra aberta, colegas vereadores, se vocês quiserem se manifestar, fica a palavra livre. Não era isso, vereador Bruno. Eu só quero aproveitar, acredito que em todo local que nós tivermos um espaço para isso, nós precisamos fazer. Reforçar a condição delicada que nós estamos passando no município de Blumenau hoje, a importância de atos simples, como o uso da máscara, o distanciamento social na prevenção da transmissão do vírus. Nós devemos passar por períodos, por alguns dias aí extremamente difíceis em função da realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, acho importante só fazer esse registro. Perfeito, vereador Carlos.
Não tenha dúvida que a situação é bem acima do que a gente pensa, né? E todo cuidado é pouco. Mas vamos passar, vamos lidar com isso aí. Por isso mesmo que eu acho que o transporte público tem que ser um ato que hoje é o que vai mais contaminar esse povo que está na rua aí, né? Com os horários de ônibus reduzidos, onde nós devíamos ter mais horários, né? Eu estou recebendo aí pessoal que está vindo com ônibus lotado, então não adianta nós fazer o serviço de casa, cuidamos aqui e ali e o nosso povo aí na rua está à mercê. Seria isso, presidente. Perfeito, agradeço vocês. É muito importante essa nossa primeira reunião de discussão, mesmo temática do acompanhamento, os projetos aprovados. Mais uma vez insistimos, as pessoas que tiverem ideias podem também encaminhar, nós estamos dispostos aqui a ouvir e ajudar melhor a nossa sociedade com todos esses temas que é a responsabilidade dessa comissão. Agradeço a equipe técnica, a atenção de todos os colegas vereadores e convocamos para a semana que vem, no mesmo horário, para que a gente tenha continuidade dos nossos trabalhos. Um carinhoso abraço a todos. Nossa Senhora. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário, que na verdade hoje não pode mais acompanhar aqui no plenário, somente os integrantes da comissão. Boa tarde, vereador Maurício Gol, nosso vice-presidente. E vereador Almir, boa tarde, vereadora Silmara. Boa tarde, vereadores. Vereadora Silmara, nossa relatora. Então, por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a nossa comissão. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas das reuniões ordinárias do dia 11 e 18 do 2 e da reunião extraordinária que aconteceu no dia 2 do 2, que foram encaminhadas a vossas excelências por e-mail. Aprovada e colete, então, as devidas assinaturas. Passamos, então, agora para a matéria da ordem do dia, projetos aprovados na Comissão de Transporte. Convido agora a nossa relatora para que faça a leitura do projeto de lei 8.176. Esse projeto é de 2020, de autoria do vereador Marcelo Lanzarin, que denomina a rua Ildefonso e Alfredo Siebert, da via pública localizada no bairro Centro. Eu voto... Seu voto? Voto favorável, presidente. Também voto favorável, presidente. A hora que também voto favorável e remeto para a votação em plenário. Passamos para o segundo projeto, que é o projeto de lei 8.177. Também de 2020, presidente, de autoria também do vereador Marcelo Varassuol Lanzarin, que denomina de rua Luiz Moretti, via pública localizada no bairro Victor Conde. Voto favorável também, presidente. Também voto favorável, presidente. Da mesma forma, encaminho para a votação em plenário. Só vamos aguardar aqui para a votação. Podemos votar agora, então, e já logo em seguida podemos passar para o próximo projeto, que é o 8.188. Presidente, esse projeto de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei de número 5.658, de 10 de julho de 2001, que autoriza a venda e posterior outorga de escritura pública e compra e venda de imóveis através do Programa Habitacional para Atendimento à População de Baixa Renda. E eu voto favorável. Também voto favorável, presidente. Também voto favorável e encaminho para a votação em plenário. Passamos agora para o projeto de lei 8.189. É de 2021 também, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação mediante investidura de um imóvel localizado na rua Humberto de Campos, pertencente ao município de Blumenau, em favor de Murilo Benini e Luciane Campanelli Benini.
Voto favorável, presidente. Voto favorável também, presidente. Também voto de forma favorável. A hora que aparecer aqui a votação, obviamente. Então, agora dá para nós fazermos o nosso voto. E, com todos os votos favoráveis, encaminho para a votação em plenário. Minha querida relatora, projeto de lei número 8.196. Do ano de 2021 também, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, creches, CEIs, no âmbito do município de Blumenau. E meu voto, presidente, é favorável. Também voto favorável, presidente. Meu voto também é favorável, é um assunto que vai dar bastante discussão, com certeza, quando for em votação em plenário, mas existe aí uma necessidade tremenda para que isso aconteça. Então, voto favorável e encaminho para a votação em plenário. Senhores vereadores, equipe técnica, não temos mais nada a tratar. Consulto Vossa Excelência se tem algum assunto pertinente à nossa comissão. Deixo aberto o microfone. Nada a tratar, presidente. Também, presidente, tudo certo, tudo bem esclarecido. Ok, a vocês que estão nos acompanhando, então nós damos por encerrada a nossa comissão. Até semana que vem. Muito obrigado a todos.